Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, nessa que tem sido a nossa série especial no 32º Congresso da ABS, dentro desse stand maravilhoso da Mútua, que montou aqui esse nosso podcast do Inova Rio. Estamos hoje com a presença dessas duas amigas queridas, Patrícia Mendes e Maria Helena Almeida. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Inova Rio. Obrigada, Miguel. A gente agradece pelo espaço, pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um podcast muito produtivo. Com certeza. Esse é um podcast que é oferecido pela ABS Rio, pelo Clube Empreendedor, que sai na plataforma do Diário do Rio, que é feito por essa equipe maravilhosa aqui de BH, que montou com a gente aqui a casa do podcast, a sua casa do podcast. A casa do podcast, eu já tô confundindo aqui, mas a casa do podcast, muito boa a equipe também. E, gente, claro, né, não podemos deixar de falar da Mútua Caixa de Assistência, Sim. do Sistema Confea CREA, que é a nossa grande anfitriã aqui e nossa apoiadora também desse nosso podcast. Patrícia, você e a Maria Helena, que trabalham aí no Codanorte, que vocês vão explicar daqui a pouquinho pra gente. Sim. Como é que é essa lógica do Codanorte, super bacana. Que, pelo que eu entendi, é um consórcio de municípios Isso. aqui da região mais norte do estado Isso. de Minas Gerais. Você que é engenheiro ambiental, está à frente do departamento de saneamento desse consórcio. Sim. E a Maria Helena, arquiteta, urbanista, né? Que está coordenando os planos de saneamento. Quer dizer, que vivem bastante. E essa que é uma área, assim... Eu até citei com um colega meu que eu achei que foi muito acertada a escolha de Minas Gerais para fazer esse congresso, que é discutir a universalização do saneamento no Brasil, porque o Brasil são muitos Brasis. Isso. É muito plural. E talvez o estado mais representativo dessa dualidade espacial que o Brasil tem, né, de tantas diferenças sociais e econômicas, seja Minas Gerais. Com certeza. Como você falou, são vários Brasis, né? E o consórcio, ele atua aqui na região Central Mineira, Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, o Codanorte, consórcio intermunicipal multifinalitário para o desenvolvimento ambiental sustentável do Norte de Minas. É grandezinho esse nome, né? É que nem o nome da SHIELD lá da Marvel, né? Mas só se falar Codanorte. Atuamos fica mais fácil mesmo. Assessorando 62 municípios dessa região, levando em consideração também a particularidade... Nossa, 62 municípios. 62. É quase tamanho do estado do Rio de Janeiro. Uma turma boa e que está conosco também, né, nesses desafios, e a gente também vai vivenciando, aprendendo e dialogando com todos os municípios consociados. Nossa, isso é uma população mais ou menos de que tamanho que está dentro dessa... 1.200.000 munícipes. Muita gente. É, né? muita gente. São muitas ações dentro do consórcio, especificamente dentro do departamento de saneamento, né, que é o departamento onde nós duas atuamos. A gente trabalha desde a coleta até a disposição final. Então, a gente tem várias ações, como os projetos de usinas de triagem e compostagem, aterros sanitários. A gente também trabalha com a questão da política pública, atuando também na educação ambiental. A Maria Helena, que está aqui como referência na elaboração tanto dos planos municipais de saneamento básico, como também os planos de resíduos sólidos. E aí, Mariana, fala um pouquinho pra gente, então, como é que tá sendo esse desafio agora com o novo marco regulatório, de estar tendo que apresentar esses planos, como é que tá o andamento dessa questão, né? Porque é tão importante ter a construção dos planos, é o início, né? Para você poder depois projetar, construir e até captar recursos, que é uma parte fundamental nessa questão. Sim, nós temos, como a Patrícia falou, 62 municípios consociados e cerca de 25 a 30 municípios não possuem o plano municipal de saneamento básico no norte de Minas. E o norte, ele é deficitário, né, na questão, possui baixa renda, e quanto é menor a baixa renda, maior é a falta de saneamento básico. Esses são os dados da ANA. Então, nós temos o desafio de estar elaborando esses planos até o primeiro semestre de 2024 de todos esses municípios que não possuem o plano de saneamento básico. Nós trabalhamos muito com a mobilização social, né? Nós temos vários municípios, cada município ele possui sua particularidade. Nós trabalhamos com mobilização social porque o munícipe, né, nós temos a equipe técnica, mas o munícipe sabe qual o problema dele, né? Ele sabe a realidade dele. Nós fazemos a mobilização, a caracterização, diagnóstico, prognóstico, contando com as metas de curto, médio e longo prazo.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu vi que o vice-governador na abertura falou especificamente sobre ele visitar e sobre as questões sanitárias nessa região e falou sobre dessalinização. Como é que tá essa realidade? Essa região também é uma dessas que está prevista aqui em Minas de uso de água subterrânea com dessalinização? Tem alguma informação sobre isso para compartilhar com a gente? Só que abordando sobre esse assunto, a gente acredita que sim, que essa tecnologia ela vai ser de suma importância para as regiões, né? Principalmente os municípios norte de Minas, que a gente sabe que sofre com a seca. Então é um gargalo nessa questão hídrica, né? Muitos municípios ainda são abastecidos por caminhão-pipa na zona rural. Então, dentro dos planos, a gente identifica todos esses déficits também e a gente está aí também dialogando com essas políticas públicas para que elas possam vir e suprir essas necessidades, porque são necessidades básicas e que impactam de forma direta na vida de toda a população. E assim, a água é o primeiro para começar, né? Sim, e faz total diferença, né, Miguel? Mas você estava falando pra gente que vocês têm muita atuação também na área de resíduos, né? Isso, dentro do saneamento, o nosso eixo que a gente chama, né, dentro do consórcio aí, o nosso eixo forte é o eixo de resíduos sólidos, então a gente atua também, como eu falei inicialmente, fazendo obras de aterros sanitários e de usinas de triagem e compostagem. Essas obras hoje são realizadas em formas de arranjo. Por que em arranjo? Ali tem um diálogo com os prefeitos, com os secretários municipais, onde 2 ou mais municípios têm o mesmo gargalo, então eles se unem através de forma de arranjo. A gente tem exemplo mesmo de um arranjo que é composto por 7 municípios, ou então 6 municípios. Eles acabam definindo ali uma área em comum onde vai ser construído ou foi construído os aterros sanitários, então a gente tem um ganho de escala e a redução de custos, né? Então hoje o consórcio ele opta por fazer essas ações ou essas obras em formas de arranjo e que trazem todo um impacto também positivo, porque a gente sabe que em vez da gente estar ali implantando, mesmo que seja 7 arranjos sanitários, 7 aterros sanitários, então a gente planta um para atender esse arranjo composto por 7 municípios. Então você tem o ônus, né? E também o bônus. O ônus que é a questão da área, né? Que a gente sabe que futuramente ela não será mais uma área produtiva, mas a questão do bônus é a redução dessas áreas que são impactadas. Então há toda uma análise técnica por parte da equipe do Codanorte, que visita essas áreas, que identifica se elas estão aptas para a construção das obras. A questão também do licenciamento ambiental, que a gente faz via Supran, né, que é a Superintendência de Meio Ambiente Norte Mineira, que é localizada em Montes Claros, a sede do Codanorte em Montes Claros. Então a gente também tem esse acompanhamento de todas as obras e também o cuidado delas estarem de acordo com o licenciamento ambiental. Temos também exemplos de aterros sanitários que, por questão de logística e distância, são aterros que são operados de forma individualizada. Então a gente também tem essa realidade, porque tem distâncias e que ficam economicamente, né, inviável para que outros municípios estejam ali também compartilhando dessa solução. E as usinas de triagem e compostagem, a gente também tem alguns exemplos de municípios que já operam e a gente traz aí como exemplo São João da Lagoa, Francisco Dumont, Joaquim Felício, que já são usinas que estão sendo operadas, que teve também todo o acompanhamento técnico por parte da equipe do Codanorte, desde a identificação da área, elaboração de projetos e agora também a questão da operacionalização. E a gente sabe que tanto essas ações que sejam voltadas através do aterro sanitário ou da usina, né, de triagem e compostagem, ela impacta de forma positiva na vida do município. Então, são resíduos que são deixados de destinar de forma inadequada e passa a ter uma destinação adequada. E essa usina de triagem, ela tem viabilidade técnica econômica ou ela está precisando ser subsidiada ainda de alguma forma? Como é que está funcionando? A gente tem esses exemplos. A gente tem um exemplo de São João da Lagoa mesmo, que a prefeitura ainda subsidia, mas a gente tem outros municípios que já são autossustentáveis. Que é a tendência, que né? É a tendência. A tendência é o resíduo virar recurso, Sim. né?
valor agregado, né? Exatamente. Só a tecnologia mesmo do rejeito que a gente está aí torcendo para que ela aconteça. E chega a rejeito zero, né? Chega a rejeito aí não tem zero. mais aterro. Mas uma coisa que é um problema ainda real, a gente sabe, no Brasil, são os lixões. Sim. E como é que tem sido a política de fechamento de lixões e associado a isso a parte toda de educação ambiental, né? Porque infelizmente existe uma população até que vive nessa cadeia, né? É uma coisa terrível. Vocês têm atuação nessa área também? A gente sabe que a política, né, 12.305, o previsto era o encerramento dos lixões em 2014. Mas estamos em 2023 com essa realidade com aí na nossa porta. O novo marco fala para 2024, mas infelizmente eu acho que vai chegar em 2024. Sabe que o secretário de Saneamento Nacional esteve aqui e foi uma coisa que eu falei com ele assim mais assertivo aqui no podcast. Eu falei, poxa, secretário, não dá mais para ser essa realidade. Sim. Aí eu peguei um caso lá no nosso estado, tem um município importante, grande, na região serrana, ali muito próximo ao Rio de Janeiro, mais ou menos 1 hora de carro, mas muito famoso, chamado Teresópolis. E você chegando de estrada por Teresópolis, quando você passa ali da primeira entrada principal, segue pela BR, vindo em direção a Minas, sim. para Belém, Paraíba. Tem um lixão imenso, gigantesco na beira da estrada, assim. Cara, muito tempo. Sim. Eu falo, cara, pô, não é possível. É possível, E estamos falando ali, ó, de um município com recurso, com dinheiro, do lado do Rio de Janeiro. Sim. Eu falei, pô... Infelizmente é possível, é a realidade também do norte de Minas. Mas não deveria ser possível, né? Concordo. Poxa, Patrícia, porque assim, é triste, vai. É muito. E a gente vê aí que a política, ela tá desde 2010, né? E ela prevê toda essa questão de encerramento de lixões, logística que já reversa, começou muito tarde, né? Pô, imagina, até 2010 sem uma diretriz nacional sobre resíduos. Você vê como é que é um setor atrasado na discussão sanitária e ambiental. Por isso que é importante esses espaços como nós estamos aqui nessa, né? Tanto na ABS, também em eventos do CREA, da Mútua, a gente está trazendo todas essas informações, as experiências, as nossas vivências, trocando ideias para que a gente possa avançar, porque estamos em 2023, mas com muitos gargalos a serem vencidos, né, com muitos desafios. Então, essa infelizmente é uma realidade também, tanto no norte de Minas, quanto nas nossas áreas de atuação. A gente sabe que a questão dos lixões, eles trazem, né, muitos pontos negativos, como poluição do meio ambiente, enfim, água, né, solo, todas essas questões também. A gente vê ainda a queima em lixões, que é outro problema que a gente tem. Transfere isso para a questão da poluição atmosférica. Problema, né? Pessoas ainda que estão em estado de vulnerabilidade, que atuam de forma inadequada, né? Trabalhando nessas áreas, infelizmente. E a gente também vê a questão da saúde pública, né? Que está ligada de forma direta à questão dos lixões. Então, a gente vê vários desafios, vários gargalos, mas o consórcio, ele atua nessa direção. A gente esquece, né? Que todos os 62 municípios consorciados estejam com seus lixões encerrados, destinando de forma ambientalmente, né, adequada os resíduos sólidos, trazendo também a questão dos resíduos, sejam através de associações de catadores, cooperativas ou usinas de triagem e compostagens, porque, como já foi dito aqui, a gente sabe que o resíduo ele tem o seu valor agregado, ele gera renda, então ele vai impactar de forma direta, tanto no meio ambiente, econômico e também social. Então é algo que a gente precisa avançar e muito ainda. Mas a gente está falando sobre a realidade hoje, mas eu fico curioso de como é que isso começou, Patrícia e Maria Helena. Não sei se vocês estavam lá no começo, mas como é que foi essa ideia? Como é que o Codanorte se organizou inicialmente? Como é que ele se mantém hoje até financeiramente? Como é que é essa lógica institucional, política, vamos dizer assim, e econômica? Nós não estávamos lá na fundação, né, Maria? Foi quanto tempo atrás? O ano de fundação foi 2013, então esse ano é um ano simbólico para o Codanorte, 10 anos, né? A gente está aí com o nosso selo comemorativo de 10 anos de consórcio, mas já está maduro, né? Já.
mas eu entrei em 2020, então estou nova de casa, há 3 anos aí no consórcio, e a formação do Codanorte veio através da junção de 7 prefeituras do norte de Minas, onde começou-se a dialogar essa questão de saneamento. Nem imaginava o avanço, né, que algumas ações já trouxeram. Os prefeitos dessas cidades. Os prefeitos dessas cidades se reuniram. Não teve ação do governo do estado nesse caso. Não, aí a ação do governo do estado hoje é o nosso grande parceiro, mas aconteceu ao longo dos 10 anos. Olha que interessante, hein? Foi a junção desses prefeitos, né, que se uniram e começaram a dialogar. Nesse primeiro momento, a questão dos lixões, nem começava ainda a dialogar a questão da educação ambiental, como a gente já traz hoje em pauta, e é uma pauta muito importante. O consórcio tem ações, né, nesse âmbito de educação ambiental. E aí, através mesmo do dia a dia, do diálogo, o consórcio ele foi crescendo e hoje ele é composto por 62 municípios consociados, e a questão financeira, por ser um consórcio público, sem fins lucrativos, então as prefeituras elas são consociadas através dos contratos de rateio. Então cada prefeitura aporta um pouco de recurso, ajuda, o governo do estado também deve fazer algum tipo de apoio, não sei. Não, o governo do estado ou outras instituições, eles estão ali com a gente em forma meio de convênios. A gente tem alguns convênios como projeto específico. Isso. Entendi. A gente tem alguns convênios, como por exemplo, o ano de 2021 e 2022, nós elaboramos, através de um convênio com a SUDENE, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos 62 municípios consociados, onde foram abarcados nesse convênio 31 municípios consociados da área do semiárido da SUDENE. E os outros 31 municípios foi execução direta do Codanorte, onde contemplou-se os 62 municípios consociados. Então, nós temos algumas ações como FUNASA, a gente já teve também, SUDENE. Muito importante para vocês. Eu tive no painel aqui com o Flávio, que a FUNASA agora ela foi dissolvida, né? E virou uma diretoria na Secretaria de Saneamento. A gente esteve com o Flávio ontem aqui, não deu para ele vir aqui no podcast, infelizmente, mas eu tive moderando um painel que ele estava presente. E o desafio é gigante. Gigante. Né? E é uma instituição que agora, ok, beleza, mas tá em novo local, mas é o papel que ela desempenha. Que é fundamental. Muito importante. Sim. No consórcio, nós tivemos um convênio com a FUNASA. Ele ficou interrompido um tempo, infelizmente, por causa da pandemia, retornando no ano de 2022, que foi um programa de saúde pública, porque como o Codanorte ele é multifinalitário, então ele tem departamentos também de assistência social, licenciamento ambiental, saúde, enfim, uma galera lá que compõe uma equipe técnica muito capacitada e muito também à frente do tempo, no sentido de ter o desafio, a gente ir lá e querer conquistar esses espaços, né, trazendo sempre o melhor para os munícipes. Então, a gente teve um convênio com a FUNASA da saúde pública do mosquito da dengue, que foram contemplados 18 municípios. Então foram ações fantásticas. Essa é uma questão... E até bom você ter puxado isso, sabe, Denise? Mas também vamos... Ô, Patrícia, desculpa. Vamos deixar também a Maria Helena falar um pouquinho aqui. Mas... ela é tímida, provocar ela aqui. Sim. Mas agora puxando no plano de saneamento. Sim. A gente estava falando, poxa, o plano de saneamento são os 4 vetores: água, esgoto, drenagem e resíduos. Beleza. Mas agora a Patrícia colocou um tema que não é abarcado normalmente pelos planos, mas deveria. Inclusive pela própria lei. A questão dos vetores, os combates vetores, porque isso é questão de saúde pública. Sim. E é medicina preventiva, assim como é o saneamento. Sim. Saneamento, ele tá ligado. Tudo bem, não é exatamente infraestrutura urbana, como seriam os outros, né? Com certeza, né? Combate a vetor não é. Mas é muito importante, você não concorda? Se a gente está discutindo sobre a ótica de saúde pública, que é uma ótica que tem que estar abarcada dentro do saneamento, sem sombra de dúvida, que é por onde ele nasce. E essa questão, como é que você vê isso aí? O que você acha dessa vez? Essa é uma crítica profunda, hein? Inclusive a legislação. Sim, o saneamento ele está ligado direto à questão da saúde pública, né? Nós trabalhamos lá nos 4 eixos, nós temos a questão dos resíduos, que ele a disposição inadequada, ele pode estar gerando essa questão dos vetores.
Então, nós fazemos um bom diagnóstico para estar avaliando essas questões. Porque eu acho que isso aí, inclusive, tem que ser uma estratégia, como você colocou aí, né? Combate. Quantas pessoas não morrem por causa de dengue? Sim. Né? Fora outras doenças que de vez em quando ficam batendo aí a nossa porta de voltar, como malária, essas outras que começaram a chikungunya, zika, isso que a gente está falando só de mosquito, né? Não estamos falando de outras possibilidades, né? Que tem também com outros vetores, né? Mas eu considero esse um ponto que merece um destaque, sabia? Na discussão dos planos. Eu sei que está além do que está preconizado em lei, mas nós, como profissionais do setor, né, que estamos aqui hoje nesse congresso, a gente deveria, de vez em quando, também pegar umas bandeiras, entendeu? Essa é uma bandeira que eu acho que é justa de ser colocada. E o que vocês estão achando aqui do congresso? Como é o primeiro congresso de vocês? Só posso fazer uma observação sobre a bandeira da saúde pública? Todas, por favor. Eu acho de fundamental importância esse diálogo e trazer também todo o público envolvido. A gente do saneamento está dialogando com as secretarias de saúde, os agentes de saúde, porque eles conhecem a realidade, eles sabem quem é Dona Maria, seu João, que vive lá num estado, né, assim, que não tem tanta assistência, que não tem, às vezes, aquela informação necessária. Então, também trazer esses atores nesse diálogo, quem compõe. Porque assim a gente vai realmente começar a vencer essas barreiras e esse tema evoluir e a gente chegar, se Deus quiser, em breve, né, a uma linha aí de conhecimento que traga muitos benefícios para todos. Com certeza. Mas sobre o evento, o que vocês estão achando? É o primeiro congresso da ABS? Sim. Ah, é meu que primeiro legal. congresso da ABS, eu estou adorando. É um congresso que tem muita oportunidade, muito conhecimento, painéis diversificados aí. Tecnologia para o saneamento, eu estou adorando. Tá gostando da feira também? Sim, veio um bocado de gente, né? Muito. Depois de um período longo de repressão aí com a pandemia, né? Sim. Da ABS é meu primeiro congresso, já estive presente em outros, mas eu acho que esse retorno foi muito positivo. Tanto para a gente estar dialogando sobre o saneamento, uma palavra que eu escutei muito aqui também nos painéis e também aqui sobre, né, a gente visitando os estandes na feira, foi a questão da universalização. O quanto isso é importante, a gente está levando em consideração também as zonas rurais dos municípios, né, que é tão importante quanto a questão também das zonas urbanas. Então, foi um evento que trouxe muito essa pauta de suma importância, a universalização. Os desafios são muitos, mas a gente vê que aí a gente tem um corpo técnico preparado, que está buscando capacitar, que está melhorando e que está indo atrás, sim, das soluções para que a gente consiga atingir os níveis de saneamento desejáveis no Brasil. Então, foi um evento que veio para somar, que trouxe muita tecnologia e a feira ela está, né, com bastante diversidade. Então, eu acredito que durante esse ano de 2023, 2024, até o próximo evento, a gente vai avançar muito e 2025 em Brasília vai ser melhor ainda. Isso aí. Então, já fica aqui, ó, um presente nosso da ABS, que é um livro contando a história que a ABS foi fundada no Rio de Janeiro. Como é o primeiro congresso de vocês, a gente deixou aqui um livro que a gente fez, registrando toda essa história. Sim. E fica o convite para todo mundo que está nos assistindo aí também a participar dos eventos da ABS. Já fica o convite para vocês também, a ABS Rio, que foi onde foi fundada a ABS, no dia 11 de julho. Vai estar fazendo um evento regional chamado Saneia Rio, onde a temática principal vai ser a discussão exatamente saneamento em áreas de favela. Então vamos abordar também esse frangeamento, como você colocou, áreas rurais e tal. O foco é mais a área de favela, que é a maior problemática no nosso estado até, né? Para alcançar a universalização, em cima da concessão que aconteceu, mas a gente não pode também negligenciar as áreas de menor adensamento urbano. Não, de forma alguma. Que muitas vezes vão precisar de soluções individualizadas. Sim. Que não tem viabilidade financeira para manter. Lembrando que cada área, que cada município tem a sua particularidade, deve ser levada em consideração, né, Miguel? Porque a solução, ela vem da particularidade. Com certeza, com certeza. Gente, vamos começando a encerrar aqui. Queria saber se você quer deixar aí suas considerações finais.
começar com você, Patrícia. Redes sociais também, quem quiser te acompanhar, te seguir. Redes sociais do Coda Norte. Como é que tá isso? A gente agradece pelo espaço, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. É um tema assim amplo e estamos disponíveis para mais bate-papos, enfim, estar divulgando as ações do Coda Norte. As redes sociais são do Coda Norte, @Codanorte, no Instagram, Facebook também. O nosso telefone de contato da sede é o DDD 38 3215 3644. Estamos à disposição. E a minha rede social é Patrícia Mendes. Tanto também no Instagram quanto no Facebook, me encontra à disposição também. LinkedIn, muito obrigada. LinkedIn ainda não tem? Patrícia Mendes. Também no LinkedIn. Também acha. Sim, quem quiser acompanhar então o trabalho de vocês, também tem ali nas redes sociais do Coda Norte, não é isso? Estamos todos lá. Tá ótimo. Seu primeiro podcast, Maria Helena? Sim, meu primeiro. Fiquei um pouco tímida. Agora tá aqui, ó, com os braços assim, ó, Patrícia. Desde isso. Pô, calma que já tá acabando, já pode relaxar. Tranquilo. Entendeu? Dá seu recadinho no final aí pro pessoal que tá acompanhando. Convite, foi um pouco tímida, mas Patrícia falou bem, abordou assim, os temas lá do consórcio. Fiquei muito feliz em estar discutindo o saneamento, que é básico, né? Saneamento básico é básico. E minhas redes sociais é Maria Helena Almeida no LinkedIn e Helena Maria A no Instagram. Maravilha. Então, gente, a gente caminha aqui para mais um episódio dessa série especial que está acontecendo aqui no 32º Congresso da ABS. Congresso que está discutindo os desafios da universalização do saneamento ambiental. Quem não pôde vir, vai ter muito conteúdo disponibilizado depois na internet, das palestras magnas, da abertura, mas vale a pena, né? Eu acho que isso é um grande ponto que a gente sempre gosta de frisar. É um momento muito rico de debate, de discussão, de construção de relacionamento profissional. É um investimento para quem quer entrar no mercado do setor de saneamento e meio ambiente. Então fica a dica para você que está nos escutando. Sabe que o nosso público ele é um público ali mais ali para os 35 e 25. Então imagino eu, né, que é o pessoal que está recém-formado, está definindo para onde vai trabalhar e tal. Eu acho que não desprezando o resto dos públicos, hein, pelo amor de Deus, hein, gente? Então todo mundo junto. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Mas quando a gente faz o levantamento, né, esse é realmente um público bastante presente na nossa audiência. E de vez em quando eu dou uns recadinhos especiais para eles, porque eu acho que a gente acaba sendo uma referência para balizar, né? Poxa, como é que eu entro nesse mercado de trabalho? Como é que eu consigo participar? E aqui a ABS pode ser, sim, essa porta de entrada para vocês, né? O Congresso tem essa pluralidade e tem essa grande oportunidade, né? Para mim, pelo menos, foi. Então, gente, encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Um episódio oferecido pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confea-CREA, que tem muitas vantagens. Vocês são mutualistas, não são? Sim, sim. E fala aí para a audiência, vale ou não vale a pena ser mutualista? Muito, porque a mútua ela vem para somar, ela vem trazendo diferencial e atingindo todos os objetivos dos associados. Então é algo assim que faz a diferença na carreira de qualquer engenheiro. Sabe que o Chico já esteve aqui com a gente 2 vezes, né? Com certeza. Logo no começo do podcast. E agora, aqui nesses episódios especiais, ele veio aqui no Congresso, fez questão de vir aqui no Congresso e gravou com a gente. E tava falando, cara, eu costumo brincar que é o seguinte, a parte boa do sistema Confea-CREA é poder ser mutualista, pô. Aí o cara fica só com a outra parte? Não pode, né, Mariana? Vocês não têm essa oportunidade pelo CAL, né? Não temos, mas eu tô com um pezinho na engenharia em breve. E aí sim, venha para o lado, como é que é, para o lado da força, né? Vem pra somar. Gente, a Mútua, que é a grande nossa parceira,
o Clube Empreendedor que nos apoia, esse episódio que é oferecido pela Abis Rio, que sai na plataforma do Diário do Rio, e a Casa do Podcast, essa equipe maravilhosa que está aqui gravando com a gente em BH. Muito obrigado, não deixe de curtir, de compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. O episódio sai no YouTube, sai no Spotify, no Deezer, enfim, estamos em todas as plataformas, tá? Até mais, muito obrigado, até o próximo episódio.